Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar como eu lidei com a minha ansiedade, como você também pode lidar com a sua. Eu vou compartilhar com vocês algumas práticas e um pouquinho da minha história, porque cada pessoa é diferente e a gente tem emoções diferentes, gatilhos diferentes. Então eu quero só compartilhar com vocês uma forma mais leve de lidar com isso. Porque eu sei que é muito demonizado pelas pessoas, algumas pessoas falam, ai, a falta de Deus, é isso, é aquilo. Mas às vezes são questões nossas. Eu comecei a ter ansiedade por volta dos 13 anos. Eu já era uma criança bem ansiosa, pelo que eu lembro, assim. Então, eu comecei a ter muita ansiedade por volta dos 12, 13 anos ali. As crises mesmo começaram a partir dos 13. E eu ficava muito ansiosa, sentindo falta de ar. Comecei sentindo bastante estresse, principalmente por conta de provas e tudo mais. Eu era uma boa aluna, inclusive. Eu tirava as melhores notas. Porém, eu me sentia extremamente estressada quando chegava o período de prova. Eu só queria que aquilo ali acabasse, porque me estressava muito. Fiquei bastante tempo nesse estresse. E aí, depois de um tempo, comecei a ter crise de ansiedade quando eu entrei ali no Fundamental 2, porque começou aquela história de, poxa, preciso escolher o que eu vou fazer com o meu futuro, preciso pensar no jovem aprendiz. E com 13 anos, a gente não tem noção nenhuma de realidade, de como a vida funciona. E aí as pessoas falam, nossa, eu tenho muita noção, eu sou muito adulta. Também achava. E não sabia como funcionava absolutamente nada. Ainda não sei muita coisa, tô aprendendo bastante. Naquela época eu achava que, tipo assim, com 18 anos, eu tinha que ter minha casa própria, meu carro próprio, e tá morando longe, fazendo intercâmbio. E aí eu lembrei que eu moro no Brasil e que eu não sou rica. Somente, assim, que eu não sou herdeira. E aí, sabe quando as coisas começam a bater, assim, você fica... não vai tá rolando. E eu ficava muito ansiosa, porque eu queria fazer acontecer, eu queria viver coisas e não tinha como, sabe? Então fiquei um pouco frustrada com algumas coisas, mas ainda sempre correndo, como se tudo isso fosse responsabilidade minha. E eu não olhava pro contexto ao redor. Comecei a ter esses sonhos de querer construir as minhas coisas com 13 anos e tudo mais. Eu já vinha de uma autocobrança muito grande, então isso também se agravou. Porque eu era o exemplo. Eu era a menina exemplar. Seja na escola, seja em casa, seja em todos os ambientes em que eu estava, eu era exemplo. E carregar isso é bom, por um lado, porque depois me ajudou a conseguir trabalhos, oportunidades. Porém, é pesado se você não sabe trabalhar o seu emocional. Que foi o que aconteceu comigo a princípio, meus amores. Eu tinha uma pressão enorme porque eu não queria decepcionar as outras pessoas que acreditavam em mim, que colocavam expectativa de que, poxa, ela vai dar certo, porque ela é inteligente, ela é legal, ela é simpática, ela é muito adulta para a idade dela, ela tem uma maturidade, mas essa maturidade era externa, porque às vezes eu não sabia lidar com as minhas emoções, porque era tudo muito intenso, era tudo muito forte. E eu acho que ter essas crises de ansiedade, por um lado, me ajudou muito a trabalhar essas emoções. Antes de, por exemplo, estar no mercado de trabalho. Antes, por exemplo, de estar no meio acadêmico que é muito competitivo. Então, por um lado, me ajudou. Porém, eu acho que assim, eu não precisava ter passado por crises tão intensas de ansiedade como eu passei. De ficar sentindo falta de ar, de a minha barriga ela simplesmente revirar e eu sentir dor física. Chegar a sentir dor física por conta das minhas emoções. E eu achava que eu tava indo de arrasta, indo com Deus. Uma outra característica que eu tinha na minha ansiedade era eu não conseguia dormir. Eu virava à noite. Porque minha mente não parava. E quando estava dormindo, a minha mente continuava pensando loucamente, porque eu tinha que resolver a minha vida, eu tinha que dar conta. E aí eu fui começando a ver que não estava dando. Que aquilo ali ia, em algum momento, acabar comigo de verdade. Tipo, inclusive, quando eu
por volta ali dos meus 13, 14 anos, não tinha gente falando sobre ansiedade. Então, tipo assim, você estava no YouTube? Não tinha. Não tinha ninguém falando assim, tô ansiosa. Eu tenho ansiedade aqui. Hahaha. Não julgo mais surto. Não tinha gente falando isso. Pegava-se muito essa positividade, good vibes, maravilhosa e tudo mais. E não tinha alguém com quem eu pudesse me identificar naquela época. E, por exemplo, meus pais não acreditavam nem em ansiedade, porque não era uma conversa que se tinha nessa época sobre saúde das emoções. Então, é muito importante quando a gente abre essas rodas de conversa, quando a gente compartilha as nossas experiências, porque elas podem tocar outras pessoas. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiz durante esse processo, em que meus pais não acreditavam que eu estava tendo crise de ansiedade e que achavam que era coisa do demônio, que era só orar que ia dar certo. Porém, orar não estava resolvendo. Sinceramente, orar não estava resolvendo o meu problema. Eu precisava de algo que me desse segurança. Eu acho que essa é a palavra para esse vídeo. Segurança. Porque tudo bem se autossegurar em si, mas se você não tem coisas na sua vida que te trazem segurança, a sua ansiedade ela fica mais agravada. Porque você se sente instável, você se sente impotente às vezes até, porque você não consegue dar conta. Porque ou você descansa, ou você estuda, ou você trabalha, ou você desenvolve habilidade para trabalhar, ou você começa a ler um livro novo, mas aí você vê que tem 500 assuntos que você tem que estudar e tem um novo mercado surgindo, mas você não aprendeu nem o antigo lá. E aí, tipo assim, você começa a surtar legal. E aí, que foi o meu caso. Mas também muito porque eu tinha essa vontade de crescer, de ir pra frente, e era muito ansiosa, eu não sabia ter processos, que foi uma coisa que eu fui desenvolvendo depois, e ainda tô desenvolvendo. E agora eu vou compartilhar com vocês coisas que eu fiz que me ajudaram a lidar com esse tempo de ansiedade, com esse momento de ansiedade, com as minhas crises de ansiedade. Acho que a primeira coisa que eu fui fazer. Eu sempre gostei muito de estudar, cada pessoa é uma pessoa, e aí você vai achar o seu processo. Mas eu sempre gostei muito de ler e de estudar. Ou tem gente que gosta de ouvir podcast, tem gente que gosta de assistir vídeo. Se você está assistindo, muito obrigada. E gostava de aprender. Então a primeira coisa que eu fiz foi estudar astrologia. Por quê? Porque eu já me interessava um pouco pelo meio e tudo mais, e eu precisava conhecer um pouco mais da minha personalidade. E, por exemplo, eu não tinha acesso nessa época a um terapeuta, eu não tinha acesso a um psicólogo. Novamente porque meus pais não podiam pagar na época, meus tios não podiam pagar na época. E também não tinha, gente, psicólogo era pra coisa, vamos ser sinceros, psicólogo na minha época, há uns anos atrás, era coisa pra gente rica e branca. Ponto. Então, e eu não tinha motivos físicos, minha vida tava ok, pra ir pra um terapeuta, pra ir pra um psicólogo. Eu não tava surtando, não. Vivia minha vida normalmente, fazia meus deveres de casa, mantinha minhas notas altas. Eu só surtava sozinha. Vamos dizer assim. Então, eu não tinha motivos pra recorrer ao especialista. Então, não tô indicando isso. Se você tem acesso, vá num psicólogo, vá num psiquiatra, num profissional adequado, um terapeuta. Indico muito, floral. Mas ainda não busquei um psicólogo. Acho que pela questão de confiar em alguém, conhecer alguém que seja confiável, sabe? Que eu me sinta segura, porque pra mim isso é muito importante. Mas, enfim, vamos lá. Comecei a entender um pouquinho mais de astrologia, a ver meu mapa. E a entender, por exemplo, a questão do meu ascendente e da minha lua, que fazem parte das minhas emoções. Então, eu precisava entender o que estava funcionando, o que estava ocorrendo ali. Vi um pouco por cima sobre os trânsitos astrológicos. Não me aprofundei extremamente nessa época, porque eu só precisava de alguma coisa que me ajudasse. Que eu tivesse substrato para poder trabalhar o meu emocional. Foi basicamente isso. E aí eu comecei a entender, por exemplo, eu tenho uma lua em Libra. Então, pra mim, estar com pessoas é importante. Pra mim,
agradar o outro era importante. Beleza era importante. Estética era importante. Então comecei a entender um pouquinho mais sobre o que eu gostava, o que eu não gostava, o que me dava gatilho. E também fui me aprofundando nesse autoconhecimento. De o que eu gosto, o que me incomoda, o que eu tenho tanto medo. Por que esse medo pode acontecer ou não pode? Se esse medo acontecer, o que eu posso fazer dentro das minhas limitações atuais? O que eu posso focar agora? E claro que isso não diminuiu as minhas crises de ansiedade do dia para noite, mas foi o início de um processo que durou aí alguns anos. E aí entrou pandemia, porque sim, eu fui uma ansiosa na pandemia. Comecei o ensino médio numa escola que eu não gostava. Eu saí, de um núcleo de amigos muito próximos que eu estudei a vida inteira pra uma escola onde eu não gostava de ninguém lá. Não conhecia ninguém. E tava de coração partido também, porque tive um término. Não foi um término, mas foi um término, um distanciamento que me abalou bastante. Então, foram coisas que foram juntando, eu muito ansiosa. E aí eu vim pra esse novo ambiente, novamente, que não me trazia segurança e que não era o ambiente que eu queria estar a princípio, porque eu tinha feito prova, passado para uma escola muito boa, que na minha visão era a escola que ia garantir o meu sucesso no meu futuro. E aí eu fui para essa outra escola, porque essa outra que eu tinha passado era muito longe. Inclusive foi uma IF federal aqui da minha região. E aí eu fiquei extremamente frustrada. Porque, eu com o quê? Acho que uns 15, 16. Aí eu já tinha 15, 16 anos. E aí eu tava, extremamente frustrada, com raiva e as emoções ali borbulhando. Porque eu achava que a minha tia tava destruindo os meus planos de crescer, de ser alguém na vida. E aí eu fiquei muito, muito mal. E aí logo em seguida veio a pandemia, o que agravou essa parte de não ter contato com as pessoas. E uma coisa que eu percebi muito, que era quanto mais as minhas emoções ficavam emboladas, quanto mais eu queria resolver a minha vida e dar conta de tudo, mais me isolava. E isso, para quem para quem tem ascendente em Libra, para quem tem a lua em Libra, esse emocional em Libra, é prejudicial. É muito prejudicial. Porque a gente precisa de conexões, a gente precisa de estar com pessoas, conviver com pessoas, ser quem a gente é e poder se expressar em sociedade. É muito importante pra gente. Então, e aí, sabe, quando, eu observo uma coisa na minha vida e eu observo pontos na astrologia. Então, eu fui fazendo essas interligações. Poxa, pra mim é muito importante estar com pessoas. Porém, eu não estou com pessoas devido à pandemia, devido a eu estar em um ambiente em que eu não gosto. As pessoas eram gentis comigo, eram muito gentis. Mas por eu estar frustrada, por não estar no local onde eu queria, muito, muito imaturo, óbvio. Mas por eu estar frustrada, por eu não estar no local onde eu não queria me relacionar com aquelas pessoas, eu não queria me conectar com essas pessoas. Eu tava literalmente negando a minha essência em Libra. Eu tava negando as minhas emoções de saírem e de serem expressas no mundo. E aí não tem como, né? Se você tá com as suas emoções ali presas, elas vão ter que sair de alguma forma. Você vai ter que sentir. Porque o corpo, ele vai equilibrar de alguma forma. Seja e equilibrar isso sendo bom pra você ou não. Às vezes você vai ficar todo empolado no corpo. Por exemplo, na pandemia eu tive uma crise de acne péssima. Porque eu não colocava nada pra fora. A minha mãe, nesse período, ficou doente. E aí eu ficava o mundo tá virando de cabeça pra baixo. E eu não posso fazer nada. E aí, realmente, eu não tinha como fazer nada. E aí eu ficava meu Deus, o que dá pra eu fazer? O que eu posso fazer? Como é que eu posso lidar com a minha ansiedade melhor? Foi onde eu comecei também a cuidar do meu ambiente. Novamente, Libra tem a ver com estética. E aí eu comecei a olhar pra esse lado, de deixar as coisas mais arrumadas. Inclusive, algo que eu fazia durante as minhas crises
quando eu sentia que eu tava começando ali ter uma crise, eu tirava todas as minhas roupas do guarda-roupa, jogava tudo no chão e começava a arrumar. 1, 2 vezes, 3 vezes, até a minha mente focar naquela tarefa ali e depois eu começar a focar realmente. E passava um tempo e eu não tava mais ansiosa, não tava mais sentindo aquela ansiedade. E aí chegava a noite, às vezes eu ainda tava ansiosa, aí eu ia fazer uma outra coisa que eu gosto muito, ainda faço até hoje, que é escrever. Eu escrevia muito, eu tenho cadernos, mas eu não tô com um aqui agora, mas eu tenho cadernos e mais cadernos de escrita, que eu escrevia coisas que eu queria pro futuro, coisas que estavam dando errado, como que eu queria a minha vida no futuro, como que eu tava me sentindo naquele momento, admitia coisas que eu não falava pra ninguém, mas eu admitia escrevendo, coisas que, por exemplo, eu queria pra mim, mas eu me negava, sabe? Eu achava, tipo assim, nossa, isso aqui não é pra mim. Mas eu escrevia, sabe? Eu escrevia como, eu quero isso aqui. Porque negar a si mesmo também, negar todo esse universo, negar todo o seu emocional, todos os seus desejos, não é bom. E aí a gente faz isso pra poder, às vezes, agradar o outro, às vezes pra não ser um trabalho a mais na vida de alguém. Então, tudo isso pesa. E aí o seu emocional, ele vai precisar de escape, ele vai precisar de locais de saída. Por eu ser também livre, por eu ter o meu emocional mais em Libra, eu também sou uma pessoa que é bastante emocional, mas é muito racional nas coisas. Então, escrever foi uma saída muito boa pra mim. Ter esse local onde eu podia falar e não ser julgada. Eu pedia conselhos pra mim mesma e depois eu realmente escrevia, olha, tô passando por isso, tô estressada com isso aqui, resolva pra mim. Eu ainda escrevi assim, resolva pra mim. Passava-se um tempo, eu olhava aquilo lá e eu escrevia, tipo, uma resposta pra mim mesma. E aí, quando eu passava por aquela situação de novo, eu dava uma olhada no meu caderno, porque agora eu tinha substrato de informações sobre mim, sobre como eu funcionava. E outra coisa que eu sentia muito dentro das minhas crises era que o meu corpo, ele tava sempre tenso, sempre muito tenso. Eu sentia muita dor no estômago, porque era onde basicamente a minha ansiedade se concentrava, além de ter pensamentos muito acelerados. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer ativação de sentidos, que é uma coisa que nunca vi ninguém falando, então nunca vi assim, realmente, nunca vi. Se alguém conhece alguém que fale sobre esse assunto, comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber, vou adorar conhecer, trocar figurinha, enfim. A ativação de sentidos, pra mim, funcionava por quê? No meu mapa astral, eu tenho muito fogo e tenho muito ar. Ou seja, eu não tenho quase terra e água nenhuma. Muito menos terra e água. Ou seja, quase zero conexão com o meu corpo. Ah, Tayane, você tinha problemas com o seu corpo? Não, nunca tive problemas com o meu corpo, com a minha aparência. Nada do tipo. Mas eu não conseguia me conectar. Eu não conseguia sentir as coisas através do meu corpo. Por isso eu comecei a ativação de sentidos. Que foi o quê? Tomar banho mais longos, tomar banho com coisas mais aromáticas, perfumes não, sabonete mais aromático. Eu falei isso num outro vídeo. Tomar banho com sabonete mais forte, com um shampoo que eu gostasse muito do cheiro, coisas que ficassem o cheiro no meu corpo, porque aí eu já ativava 2 sentidos, o tato e o olfato no meu corpo. E isso já me deixava mais aterrada, já me trazia mais presença, já equilibrava mais o meu emocional pra isso que eu tava fazendo. Porque, por exemplo, eu estou aterrando o meu corpo, tô voltando mais pro meu corpo, saindo um pouco da minha mente e vindo mais pro meu corpo. E aí eu tô equilibrando essa questão que eu tenho no meu mapa. Então foi uma das coisas assim que eu fiz muito. Então a parte de skincare, coisas desse tipo, eu fazia muito. Não pra ficar bonita, mas pra sentir aquele processo, sentir aquele ritual ali acontecendo. Pra eu poder voltar pro meu corpo, pra eu poder relaxar. Não fazia isso durante uma crise de ansiedade, mas quando eu sentia já que eu tava muito agitada, muito tensa, eu fazia isso. Eu dedicava um tempo pra
Toma um banho com a luz apagada, toma um banho mais demorado, passa depois de você tomar um banho, um hidratante bem cheiroso, sente o cheiro da sua pele, sente a sua pele enquanto você tá passando o creme, faz massagem, porque isso distensiona, relaxa, e querendo ou não, eu era uma pessoa assim, pra mim, contato físico é uma coisa muito importante, mas é uma coisa que eu não me permitia. Por exemplo, chegar numa pessoa e abraçar. Eu não me permitia contato físico dos meus 13, 12 anos. Não chegava nas pessoas já abraçando, sei lá. Eu até falava que eu não gostava de abraço, mas eu adorava. Eu adoro ser abraçada, eu adoro ser beijada, ser apertada. Adoro isso, porque faz parte de mim. Mas eu me negava, novamente, isso pra mim mesma. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, poxa, momento de pandemia, não, momento de abraço e tudo mais, vou me proporcionar isso. Minha parte leonina falando, eu posso, eu vou, eu farei. Então, eu me autoproporcionei isso. Poxa, não tem ninguém pra ficar abraçando, ninguém pra ficar me abraçando. Então, vou fazer uma massagem com mais intenção, às vezes mais demorado, porque a gente faz muita coisa acelerada. E não precisa demorar 1 hora, gente. Às vezes era 5 minutos, já me relaxava muito. 5 minutinhos. Terminei o meu banho, passei meu hidratante ali com muita intenção, sentindo o meu corpo. E depois senti o cheiro do hidratante. Inclusive, eu gosto muito do da Dove, de niacinamida. Ele é maravilhoso. Ele é babadeiro. E ainda clareia manchinhas, que me ajudou bastante com essa questão da acne. Pós-pandemia, ele tem me ajudado mais agora. Antes, na época, eu não usava, mas eu tenho usado ele muito agora. E ele é cheirosíssimo, maravilhoso. Não é publi nem nada, é só pra compartilhar com vocês. Ele é maravilhoso. Enfim. São basicamente esses fatores que eu utilizei pra poder voltar a mim. Além de retomar minha confiança. Uma outra coisa que eu também notei bastante, pelo menos, eu não sei como funciona aí com vocês, depois me falem aqui no comentário, porque eu queria realmente muito saber. Por exemplo, eu sentia que quando eu tava prestes a ficar muito ansiosa, o meu corpo, ele tensionava. Então eu tava com a mão muito fechada, geralmente. Tava com os pés meio, retorcidos. E o estômago, pressionando assim. E aí eu começava a intencionalmente relaxava as mãos, relaxava os pés, soltava os pés e colocava os pés no chão retos assim. Por quê? Porque quando você tá muito na pontinha dos pés assim, o tempo todo, principalmente pra quem tá sentado e aí a cadeira o seu pé não fica no chão, você não aterra novamente. Uma coisa que eu tinha dificuldade de aterrar. Então, eu não aterrava. Eu tava sempre na minha mente, sempre o tempo todo na minha mente. Eu não colocava os pés no chão, literalmente, colocar os pés rentes no chão. Então, eu tava muito instável. Essa é uma postura instável. Porque se você tá na pontinha do pé, se seu corpo não tá equilibrado aqui, é uma postura instável pro seu corpo. Logo, a sua mente entende que você está em um ambiente, uma postura, um local instável. Ele precisa estar mais alerta. Ele não consegue relaxar, descansar. Entende? E foram esses pequenos detalhes que eu fui percebendo em mim para poder me ajudar. Para poder entender melhor o que acontecia antes, o que acontecia depois. Claro que, por exemplo, nesse meio período, tive que liberar muitos perdões, tive que me permitir muitas coisas, negar muitas coisas, colocar limites em outras pessoas. E também entender que eu não ia agradar a todo mundo, que não era o meu dever salvar e agradar a todos. E que a vida era minha para ser vivida, com as minhas consequências, com as minhas dores, com os meus sucessos e com os meus fracassos. Eu acho que isso foi entender isso, que era um processo e que eu podia fazer o que eu quisesse nesse processo, assim, para poder crescer, evoluir, experimentar, vivenciar. E claro, experimentar e vivenciar. E sim, eu podia fazer tudo isso de forma leve, que é uma das coisas que eu prego muito hoje, de seguir o seu caminho, trilhar o seu caminho de uma forma mais leve. Recapitulando, uma das coisas que eu também fazia muito, voltando nessa parte da fisionomia do corpo e tudo mais,
era contrair. Eu tava, tô tendo uma crise de dor no estômago. Eu fazia o quê? Geralmente o pessoal fala que é respiração abdominal, mas eu não consigo fazer, sinceramente. Não é que eu não consigo. Geralmente quando eu tento fazer, eu me sinto muito mais ansiosa do que relaxada. Então o que eu começava a fazer? Eu começava a comprimir. Sabe quando você faz... Eu esqueci o nome, mas é uma técnica pra zerar o estômago, que as blogueiras fazem pra malhar e tipo assim... eu esqueci. Eu vou deixar o nome aqui na tela. O nome disso. Então eu começava a apertar, tirar todo o ar do meu estômago, comprimia ele bem mesmo. A minha barriga, tudo ali, comprimia. Contava uns 10, 15 segundos e relaxava. Comprimia de novo e relaxava. Por quê? Eu fazendo essa compressão e relaxando, eu tava liberando hormônios pro meu corpo. Eu tava fazendo com que ele relaxasse o músculo, entende? De uma maneira muito mais intencional do que só respirando. Só tentando fazer meditação e você não tá conseguindo respirar e tá tendo crise, não tem como, não tem. Então, geralmente eu gostava de fazer isso deitada e colocava a mão em cima da minha barriga pra poder sentir a minha barriga descendo, zerando todo o ar e depois voltando com o ar. E aí, aquilo dali me deixava muito mais relaxada. E foi uma das coisas que me ajudou bastante, principalmente quando eu tava tendo crises noturnas, pra poder ficar menos cansada. Então eu unia geralmente a escrita, porque cansava a minha mente, eu tava escrevendo bastante, eu escrevia 5, 6, 7 páginas. E depois eu vinha com essa técnica de comprimir e relaxar o corpo. Me ajudou bastante na questão da ansiedade. E outros pontos que depois eu posso trazer pra vocês, se vocês gostarem. Eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, contando um pouco mais de como eu lidei com isso. Mas esses foram os principais pontos, assim, que me ajudaram muito a lidar com a ansiedade. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma e que você consiga implementar, realmente, alguma coisinha desse vídeo na sua rotina, no seu dia a dia. E te desejo tudo de bom, de melhor. E foi um prazer estar com vocês aqui. Um beijo e até a próxima!